o que é o levantamento de necessidades? Cara, levantamento de necessidade é o seguinte, as pessoas adoram comprar, né? As pessoas estão pensando em comprar coisas o tempo inteiro. As pessoas, inclusive, né, não gostam de vendedor. Né? É um estigma da nossa profissão aí. As pessoas gostam de comprar, mas não gostam que vendam para elas. Né? Muito pelo vendedor, na maior parte das vezes, esse vendedor mais que sofre um pouquinho mais na mão de cliente, ele, na maior parte das vezes, o cliente tem a percepção de que o vendedor está interessado única e exclusivamente em si próprio. Né? E aí entra todas aquelas coisas que a gente ouve falar sobre vendedor, que o vendedor é interesseiro, que o vendedor é golpista, que o vendedor só quer saber de dinheiro, que o vendedor empurra as coisas nas pessoas. Enfim, toda essa má fama que a nossa profissão leva está construída em cima de vendedores que não fazem corretamente levantamento de necessidade, em cima de vendedores pouco empáticos e em cima de vendedores que realmente estão mais interessados em si próprio do que no outro, né? Quando a gente fala sobre levantamento de necessidade da forma correta, o que a gente quer dizer? Você conversar com o seu cliente antes de oferecer para ele qualquer coisa. Né? A gente sabe que muitos dos vendedores ele tem uma solução para vender. Ele tem uma coisa para oferecer para o cliente. Então ele acha que não precisa investigar a necessidade, porque seja lá qual for, eu vou ter a mesma coisa para oferecer. Né? Se esse cara precisa de A, B, C ou D, tem determinados tipos de problema, eu vou tentar resolver tudo com o único produto que eu vendo. Né? Só que quando eu faço esse movimento, né, de oferecer algo, mesmo que seja o que o cliente precisa, sem perguntar, eu caio nessa armadilha, né? Eu vou estar oferecendo alguma coisa antes de saber necessidade. Na cabeça do cliente, esse vendedor está oferecendo alguma coisa sem saber do que eu preciso. Não importa o que o vendedor tem para oferecer, se é uma ou 19 mil opções. Ele não sabe o que eu preciso e está me oferecendo alguma coisa. Antes de perguntar para mim o que acontece, quais são os meus problemas, quais são os meus desejos. Então, qualquer coisa que você oferecer antes de conversar um pouquinho, vai soar super interesseiro da sua parte. Vai parecer que você está empurrando alguma coisa, vai gerar uma objeção, né, do tipo, mas eu não preciso disso. Mas você não conhece o meu negócio. Mas você não entende como rolam as coisas dentro da minha empresa. Né? Que são objeções que eu tenho certeza que o amigo ouvinte já enfrentou. Né? Por quê? Por muitas vezes acelerar o processo. Né? Você prospecta, você percebe que é um cliente que você sabe que tem determinado problema. Né? É assim que a gente faz perfil de cliente ideal. Né? Eu coloco ali características de cliente que, quando somadas, eu entendo que esse cara, na maior parte das vezes, sofre de alguma coisa que eu consigo ajudar. Né? Aí eu entro nessa empresa que eu imagino que tenha esse problema, né? E eu ofereço a minha solução antes de saber de fato, e daí saber de fato é sair da boca do cliente. Eu ofereço antes do cliente falar que ele precisa. E daí ele acha que eu sou presunçoso, ele acha que a gente está oferecendo coisa que ele não precisa, ele muitas vezes pode não ter a percepção tão aguda do problema, e aí ele não vê tanto valor agregado na nossa solução. Né? Ele acha que eu estou empurrando coisa, ele acha que a gente é metido, que a gente acha que entende de tudo, enfim, todas essas coisas que vendedores e consultores acabam ouvindo por pular a etapa de levantamento de necessidade. Né? Então, essa etapa ela é super importante, por quê? Porque você vai fazendo perguntas, né? A etapa de levantamento de necessidades, quem fala não é o vendedor conduz. Né? Perfeito. Com perguntas, né? Então eu vou fazendo perguntas estratégicas e conforme eu vou captando as respostas ali, eu vou direcionando a conversa, eu vou fazendo mais perguntas para o meu cliente ir falando mais sobre o que acontece lá dentro, qual o problema, o que acontece, qual que é a dor, aonde ele gostaria de chegar, quais são os sonhos, quais são os desejos, onde eu consigo ajudar esse cara, de novo, direcionando para onde eu consigo ajudar, né? Sai da boca do cliente o que ele precisa.
E daí Perfeito. você está pronto para apresentar para ele uma solução. Perfeito. Né? E quando sai da boca dele e você consegue usar algumas estratégias, por exemplo, para que ele perceba que o problema que ele falou que ele tem é um pouco mais grave do que ele acha que é, ele fica um pouquinho mais preocupado, ele começa a prestar atenção um pouquinho mais em você, né? Você vai adubando o terreno ali para plantar a sua propostinha comercial, né? Se você pula essa etapa, você joga a semente e cai aonde quiser, né? Pode cair numa terra que funciona, pode cair em cima de pedra, né? Você que não calculou direito ali, né? Quanto mais você consegue, de fato, investigar e captar essa informação, informação é poder, bicho, né? Quanto mais eu conheço, mais eu consigo fazer uma proposta assertiva, mais eu consigo mostrar para ele que eu realmente consigo ajudar, né? E que o problema solucionado, muitas vezes, é muito maior do que o valor que eu vou cobrar da solução. Então ele vai ter ROI, ele vai ter um monte de coisa, né? Perfeito. É super importante, super importante. Perfeito. E olha, para corroborar, a gente tem que reforçar que o levantamento de necessidades, como a gente está conversando aqui no episódio, ele faz mais sentido quando você trabalha com uma venda consultiva. Quando você trabalha com a venda transacional, você também faz o levantamento de necessidades, mas como a venda é uma transação, né, vira e mexe, o cliente já está com o produto na mão, é muito mais fácil de você converter usando outras técnicas de vendas mais diretas. Quando você vai olhar para a solução que você vai vender e para a forma como o cliente vai comprar, como ele vai usar, como ele vai resolver um problema dele, você vai fazer uma venda consultiva. Então, venda consultiva, vendas que têm um processo de decisão de compra com mais de um tomador de decisão ou com mais camadas de decisão. Quando você vende um produto de maior valor agregado, né, ou quando você tem os dois combinados, né, você precisa vender uma solução de alto valor com mais de um tomador de decisão. Você vai fazer a venda consultiva dessa forma. Quando você pula o levantamento de necessidades, como bem disse o Dani, você deixa de entender o que está acontecendo na vida, na empresa do seu cliente, e você assume como correto, você é presunçoso, como o Dani comentou, de definir o que o cliente quer comprar. Então você vai receber mais objeção, você vai ter mais resistência na hora de aplicar uma técnica de fechamento, e a tua negociação vai ser uma negociação muito mais intensa. Quero, em cima desse tópico de contextualizar o levantamento de necessidades, eu quero reforçar, existem 3 tipos de levantamento de necessidade. Existe o levantamento de necessidade que você faz quando você está prospectando um cliente, seja um lead gerado pelo marketing, seja você indo atrás do cliente, fazendo uma prospecção ativa, um outbound. Quando chega na etapa de levantamento de necessidades, a dificuldade de você executar o levantamento de necessidades é maior do que quando o cliente procura você e ele já sabe o que você vende e de repente ele já sabe que precisa de você para resolver aquele problema específico que ele tem. Tá? Que é o segundo momento, quando eu vou fazer uma venda para alguém que já comprou a minha solução, que já compra a minha solução de um concorrente, por exemplo, né, que já compra o meu produto de um concorrente ou serviço, enfim. E terceiro, quando você vai atender um cliente da sua carteira de clientes, você também tem que fazer o levantamento de necessidades. Só que o levantamento de necessidades, ele é um levantamento um pouco diferente. Você não precisa usar as mesmas perguntas que você utiliza quando você está conhecendo a pessoa, quando você está conversando pela primeira vez com aquela pessoa. Você pode se permitir, através do relacionamento que você criou, e olha o link aqui com os episódios de relacionamento, com os episódios de gestão de carteira da segunda temporada, você pode trabalhar outras perguntas mais profundas que gerem mais relação entre vocês, que gerem mais dor no seu cliente, mas consequentemente que você mostre que você corrige essa dor com o seu produto ou seu serviço. E para reforçar, gente, quando a gente está falando de vendas consultivas, existem 3 frameworks. O que são frameworks? São, assim, falando de forma muito simplória, são guias para você executar o seu levantamento de necessidades. Como o Dani disse no nosso episódio, o episódio que a gente gravou com o Luiz Lourenço da Resultados Digitais, você não precisa querer reinventar a roda, né? Você não precisa querer sofrer todos os problemas que alguém já sofreu para desenhar o playbook.
você também não precisa querer criar o seu método de levantamento de necessidades, sendo que já criaram esses métodos e você pode pegar um deles, se apropriar, estudar, aprofundar e então fazer o levantamento de necessidades. Nós temos 3 muito conhecidos. A gente tem o Bunch, que é uma técnica de levantar necessidades, gente, criada pela IBM na década de 50. Nós estamos falando de uma técnica hoje, nesse momento aqui, de 70, quase 80 anos de idade. Que ainda funciona, né, Leandrão? E, porra, funciona, e funciona muito. E eu vou ser sincero, fica com a gente aqui no final do episódio, que eu vou falar onde eu uso o Bunch. Porque dá para usar com tranquilidade. E isso é importante, Dani. Uma não compete com a outra, tá? Não, são inclusive complementares, né, pô? São evoluções, na verdade. O segundo framework que eu vou comentar aqui é o GPCT, que é um framework desenvolvido pela HubSpot, uma das maiores empresas de marketing e vendas do mundo, né? Uma empresa concorrente, inclusive, da Resultados Digitais. Ela foi transformando o Bunch e ela criou o GPCT BACI. E o CI já entra um pouquinho na casa, no formato do framework mais conhecido no mercado, que com certeza o amigo ouvinte conhece, que é o Spin Selling, amplamente divulgado, um dos livros de vendas mais vendidos do Neil Heckman, né, Dani? Então são 3 frameworks, o Bunch, o GPCT e o Spin Selling são ferramentas para o vendedor usar no levantamento de necessidades. E antes da gente avançar, é muito importante reforçar. Quando você conclui o levantamento de necessidades, via de regra, a próxima etapa da venda consultiva é a apresentação da proposta de valor. Se você não faz o levantamento de necessidades, não é proposta de valor, é proposta. Vou pegar e vou mandar a cotação, a proposta no seu e-mail, Daniel, tudo bem? Ele não vai ver valor, ele quer ver o preço. Quando ele vai pagar, ele quer o orçamento. Exatamente. É isso que a gente precisa entender quando a gente contextualiza levantamento de necessidades e os frameworks de levantamento, Bunch, GPCT e o Spin Selling. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!